E agora sim, começamos a grande atração do programa de hoje. Vamos falar do mercado do milho, questões que são relevantes em torno de oferta, demanda, disponibilidade, comercialização e preço. E olha, sem mais delongas, a gente já apresenta os nossos convidados. Na tarde de hoje, tenho o grande prazer de estar com eles, Wlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, e Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios. Um prazer recebê-los aqui mais uma vez, senhores no Agricultura BR, dessa vez para falar um pouco mais e falar principalmente do milho, que afeta tanto agricultores quanto também pecuaristas e produtores de cadeias integradas. Então, eu vou fazer uma pergunta aberta, e aí eu vou pedir para vocês responderem, os dois responderem, a respeito do que poderia, o que seria o fator de equilíbrio hoje para a questão da oferta e demanda de milho. Qual seria o equilíbrio para oferta e demanda de milho hoje no Brasil? Pergunta aberta para os dois, uma ótima tarde a vocês, bom recebê-los. Vou começar com Brandalize. Seja bem-vindo, Brandalize. Boa tarde, Matheus aí, boa tarde a todos. Olha, nós estamos num ano bem complicado, né, Fabiano? O milho esse ano sofreu todos os revés possíveis e como nós temos um grande volume de milho já contratado na exportação e tem um grande volume de milho contratado para o setor de ethanol, nós vamos a passar um ano bem apertado, né? Isso o mercado já está mostrando, as cotações são altas. Nós vamos ter um déficit, vai precisar importar, já está tendo movimentação de importação e a tendência é de novos volumes, né, de importações, né? O mercado hoje em queda lá em Chicago acaba favorecendo até novos negócios, aí, principalmente com o milho da Argentina, que chega bastante competitivo aqui no Brasil. Mas não acredito no mercado de baixa, não, em função da pouca oferta que nós vamos ter e principalmente o milho que vai estar disponível, ele vai estar na mão dos produtores mais capitalizados, que vão usar esse milho aí como um ativo financeiro, vão deixar para vender no fim do ano, alguns já apontam que vão deixar para vender no começo do ano que vem. Então, um ambiente bastante favorável para o produtor de milho e é um ambiente bem complicado para o setor que consome, né? O pessoal de confinamento bovino, o pessoal de suínos, de frangos, de ovos, o setor do leite. Vai ser um ano bem ajustado e bem apertado para o segmento de ração, que está no melhor ano da história dele também, né? O segmento de ração vai bater recorde de produção de ração e recorde de consumo de milho nesse ano. Tá certo, Brandalize. Eu estendo a pergunta ao Matheus Pereira agora. Matheus está conosco. Matheus, a mesma pergunta, o que poderia trazer esse fator de equilíbrio para o milho aqui no Brasil? Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Fabiano, por mais uma vez me convidar a participar agora do lado de um grande amigo, né, o Wlamir Brandalize, com que respeito bastante no mercado, acompanho o trabalho já há algum tempo. E, pessoal, para a gente realmente ter um equilíbrio hoje no mercado, né, de milho, entre oferta e demanda, só existe uma solução para 2021, né, que é reduzir o lado da demanda, né. As quebras foram agressivas do lado da oferta, né. A gente teve aí uma oferta total de milho brasileiro saindo de projeções iniciais em torno de 110 milhões de toneladas, um pouquinho a menos que isso. Hoje a gente já tem uma expectativa, né, de colheita brasileira de milho girando em torno das 90 milhões de toneladas totais, né, somando safra-verão, segunda safra, terceira safra de milho no país. Então foi uma redução extremamente drástica, né, do lado da oferta, né, enquanto que a demanda, assim como quando a gente tinha, né, a expectativa de uma produção cheia no país no começo de 2021, a gente tinha também uma expectativa de exportações pujantes, né, exportações em torno dos 35 milhões de toneladas, tínhamos ali estimativas de um consumo doméstico também bastante acelerado, né, em torno de 75 milhões de toneladas, um pouquinho a menos que isso. E agora que esses dois fatores, né, consumidores, tanto exportação quanto demanda doméstica, eles estão sofrendo ajustes, né? O principal ajuste é o do lado da exportação. O mercado doméstico por si só passa por um mecanismo natural, né, de retenção do grão internamente. Ele paga mais o mercado para retenção interna, consumo doméstico, do que o mercado para exportação. Como o próprio Wlamir já disse, né? A gente vai ver muito consumidor brasileiro esse ano passando por um mercado extremamente turbulento, né? Um mercado que vai apertar muito a margem do consumidor doméstico no Brasil.
Matheus, eu vou continuar perguntando, Vlamir também, e é uma questão que foi colocada por vocês agora e também baseada em alguns levantamentos que nós fizemos internamente aqui no canal do Boi. E a gente tem identificado o seguinte, vai ter provável, né, uma virtual situação muito mais grave de abastecimento entre fevereiro e março. Aparentemente é o que nós apontamos aqui. Há pouco o Brandalize falava a respeito desse produtor que vai buscar negociar esse milho mais tarde, mais perto do final do ano, mais para o próximo ano. Em termos de disponibilidade e pensando também, e aí eu falo sempre aqui, é uma postura nossa aqui do Agricultura BR, que os números de estoque de passagem da Conab, nós não temos tanta confiança neles assim. A gente não acredita naqueles 10 milhões de toneladas que costuma aparecer ali nos levantamentos. Começando pelo Matheus agora, Matheus, em relação a essa capacidade de armazenar milho e colocar disponível no mercado para o final do ano, para o começo do próximo ano, o que isso representaria de impacto nos negócios e no preço do milho, tanto agora quanto para daqui a alguns meses? Fabiano, esse ano de 2021 é extremamente atípico, né? Não só uma quebra muito grande de safra aqui na cultura do milho, né? Mas o produtor rural também, que colhe milho agora na safrinha, colheu soja na safra verão. A safra verão, como um todo, desse ano 2021, foi uma safra remuneradora, né? Apesar de muitos negócios terem sido feitos a preços médios, né? Abaixo do que tem sido exercido atualmente na soja. Mas mesmo assim, mesmo essas condições, a gente teve uma safra 2021 de soja remuneradora, né? Que capitalizou grande parte do produtor rural no país e que não só as quebras agora reduzem a oferta, mas o produtor rural por si só, ele vê como baixa, né, a necessidade de avançar com as vendas do grão, do milho que se torna disponível com a colheita por agora, por conta da capitalização, por conta desse viés de alta do mercado. Então, de fato, concordo que é difícil a gente ter uma certa confiança apurada, né, nesses números da Conab, mas é indiscutível que uma oferta tão pequena, né, diante de uma demanda tão grande, a gente vai passar por períodos, né, onde o consumidor ele vai ter muitas dificuldades na originação do grão disponível. Então, basicamente, o movimento está muito claro, pelo menos a nossa visão. Acho que o Vladimir pode completar bastante, né? Mas consumidor do grão milho Brasil para esse segundo semestre, o começo de 2022, ele deve se preparar, né? Ele deve realmente avançar com algum tipo de proteção, fazer a originação do grão, porque vai ser dificultoso, sim, a compra desse milho na virada de ano. Vlamir, eu gostaria que você complementasse aqui a resposta do Matheus. Olha, Fabiano, o Matheus foi bem claro aí no que ele colocou. O que eu tenho que acrescentar é o seguinte: a demanda ela existe, é potencial. Nós temos que atender a demanda de exportação de frango, de suíno. Nós estamos num ano de demanda crescente de ovos internamente, então não tem como escapar, né? E as alternativas do produtor aí desse segmento aí que usa o milho, ele é muito restrito, né? Porque nós temos uma produção limitada de sorgo, que seria uma alternativa. Alguns aqui, no caso do Sul, vai usar um pouco de trigo, mas agora o trigo sofreu com geada, também não deve ter uma disponibilidade menor de trigo. E o que a gente vê é que parte do produtor que terá esse milho disponível, ele tem a consciência dele de ganhar um pouco mais à frente e ter uma fatia destes, em função do bom desempenho da soja, que ele vai deixar esse milho para vender ele em janeiro e fevereiro, justamente por causa do ano fiscal, né? Por causa do imposto de renda dele também, né? Para ele não capitalizar todo esse faturamento no mesmo ano, porque ele não sabe como é que vai ser 2022, então uma fatia desse milho ele vem para o mercado só no ano que vem, justamente em função da questão tributária, né? Então, esse é um peso aí importante aí para obrigar muita gente a importar. Na semana passada nós já tivemos importações aí pelo setor da indústria do frango lá do Nordeste, lá do Ceará. Há uma movimentação agora nessa semana e deve girar na semana que vem com empresas aí do Sul e do Sudeste no mercado argentino para novos volumes de milho.
porque o milho argentino está bem competitivo aqui para o mercado brasileiro, e aos poucos o segmento vai se ajustando, ele vai buscar alternativas, mas que os estoques, que eu citou, da Conab, eles são estoques que aparentemente não existem, porque a gente não vê esses volumes de estoques aí nos armazéns das regiões produtoras. A própria Conab não tem quase nada de estoque de propriedade dela, e automaticamente a realidade dos estoques finais é outra, é um estoque bem baixo, e provavelmente nós vamos passar o ano comercial com estoques dentro dos menores níveis em muitos anos. E esse ambiente, ele vai manter o mercado brasileiro aí com cotações muito maiores internas do que a da exportação. Hoje você consegue no máximo R$80 aí na exportação nos portos, enquanto que o mercado interno gira aí hoje nas indústrias de ração a R$100, ou até acima conforme a região. Então esse é o mercado que se espelha para frente aí nesses próximos meses aí, até a chegada da safra de verão, que der condições boas para ser plantada já a partir do final de agosto, né? Tá certo, Vlamir. Matheus, eu vou trazer agora, vou convidar para a participação a minha colega, a jornalista Naira Pacho. Vocês a conhecem bem pelo telefone e ela está participando do programa hoje e traz uma pergunta aí a respeito do mercado do milho. Boa tarde, meninos, e a todos que acompanham o Agricultura BR. As últimas geadas têm prejudicado ainda mais a situação que não estava fácil. O Paraná, por exemplo, há uma demanda de praticamente 5 milhões de toneladas para vir de outra fonte que não seja o próprio estado. E tem Mato Grosso do Sul e o Paraguai que estão quebrados. Esse milho viria de onde? Da Argentina, dos Estados Unidos e a que preço? Obrigado para a Naira. Bom, começando agora então pelo Vlamir Brandalize, pode responder, Vlamir, por favor. Naira, realmente o Paraná é um grande produtor de milho, ele tem produção de safra de verão, safrinha, mas é o maior consumidor de milho do Brasil. Então, o Paraná, a projeção era consumir 10 milhões e meio de toneladas de milho esse ano. A safrinha aí dificilmente vai passar de 7 milhões de toneladas. Lembrando que nós temos aí mais de 2 milhões, alguns falam quase 3 milhões de toneladas já negociadas na exportação, que o produtor vai colher e vai ter que entregar. Então, esse milho que vai sobrar é uma ordem de 4 milhões aí da safrinha para atender o mercado local, mais 2 milhões e pouco, 3 milhões no máximo que tinha de estoques e da safra de verão. Então, nós temos aí um déficit, sim. Talvez não chegue a 5 milhões de toneladas, mas tem um déficit, eu acredito, mínimo de 3 milhões, que terá que vir. Uma parte provavelmente vem de Mato Grosso, alguma coisa vem do Paraguai. O Paraguai foi bastante prejudicado, mas alguma coisa vem do Paraguai. Devendo vir aí um volume bom da Argentina também. E certamente nós vamos completar essa demanda com um grande volume de trigo. Eu acredito que no Paraná deve passar de 1 milhão, talvez mais de 1,5 milhão de toneladas de trigo sendo usado em ração no lugar do milho, para fazer o fechamento aí do abastecimento desse segmento aí. Esse que eu vejo o quadro específico do Paraná aí, né? Matheus, por favor. Eu até complementaria, né? O Vlamir, enfim, disse bem o que acontece hoje com o mercado, né? Especialmente ao Paraná. Eu complementaria na resposta para a Naira, que por sorte, não por sorte, né, mas por condições climáticas, né, o Mato Grosso e o estado da Rondônia foram aí agraciados com uma safra regular, né, de milho, apesar dos relatos estarem bem variáveis, né, muita variabilidade, relatando por agora na colheita do milho, especialmente no estado do Paraná, perdão, do estado do Mato Grosso. Talvez ali o estado da Rondônia seja o que tenha mais regularidade de colheita por agora, mas o Mato Grosso, que sempre foi tipicamente um estado exportador do grão, né, deve abastecer muito essa necessidade do centro-sul do país, né. O Vlamir já bem disse, né, que o Paraná é o maior consumidor de milho doméstico brasileiro. A gente vê um fluxo muito grande do milho mato-grossense descendo sentido Paraná, sentido Santa Catarina, até eventualmente Rio Grande do Sul, para abastecer todo esse déficit que foi criado com as quebras de produção, segundo a Safra Brasil. Então, não só a importação na virada dos países vizinhos, né, como já tem acontecido, especialmente pela Argentina,
mas também a gente vê bastante realocação doméstica da nossa oferta de milho no país, né? Que anteriormente a gente tinha estados centro-norte do país, estados que produziam milho mais para exportação, enquanto que estados centro-sul, a grande maioria do milho era para consumo doméstico. A gente pode ver muita realocação dos estados centro-norte, evitando exportação e colocando esse milho para abastecer os estados centro-sul. Muito bem, vou aproveitar aqui que estamos com os dois convidados e vou agradecer também o nosso público e quem já está entrando em contato aqui conosco. O Cristiano Borges de Cascavel, no estado do Paraná, entrando em contato aqui pelas mídias sociais, está escrevendo aqui uma pergunta, já a gente encaminha para os nossos convidados. O Antônio Freitas, temos aqui também a participação do Geraldo Mas, aí não colocou aqui o estado, a José Roberto, que agradece aqui a participação para falar de milho e gostou muito da bandeira ali atrás do Vlamir. Ele sempre, quando compõe ali o seu cenário, está com ela. Bom, você pode mandar as suas informações, pode mandar nas mídias sociais do Canal do Boi, pode mandar nas minhas também e pelo WhatsApp do programa, 67991733737. E olha, tem uma das questões que nós temos visto, Matheus, Vlamir, e que tem ocorrido em algumas partes do país, é em relação aos contratos dos produtores rurais. E é para falar sobre este assunto que eu convido agora para a participação aqui no Agricultura BR de hoje, o meu colega Valdir Pacheco, jornalista do Canal do Boi, lá em Mato Grosso. Pacheco, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Fabiano, Mato Grosso é o maior produtor de etanol de milho, 100% de milho do país. Nesta semana nós mostramos um único produtor aqui que planta em 2 áreas e na área menor dele, de 8.000 hectares, a quebra prevista é de 80% mais ou menos na queda da produção desta área. A minha pergunta para os nossos convidados é a seguinte: como que o produtor faz para cumprir com o contrato se ele não tem o físico, se ele não tem o produto para entregar? Vamos começar o seguinte, com relação à questão de contratos aí, as empresas normalmente elas deixam alternativas no contrato quando ocorre algum problema, principalmente climático aí, nesse ano que teve, no caso do Mato Grosso, algumas regiões que realmente sofreram esses problemas. E desde que comprovados esses problemas, certamente o contrato será alongado, será repassado para frente, chegar a um acerto. Então, e provavelmente, principalmente no Mato Grosso, o volume de contratos vamos dizer assim, com litígio, nesse caso, eles vão ser pequenos, proporcional a essas 32 milhões de toneladas que o Estado está produzindo, ele não vai ser tão representativo, porque a maior parte dos produtores terão condições de fazer essa quitação do contrato, de entregar. O que a gente vê é muita reclamação de produtores que fizeram contratos a 40, 45 reais a saca, e agora o mercado está a 70, 80, mas isso faz parte do jogo. Se o mercado tivesse a 30 a saca, o produtor vai querer receber os 40 que contratou. E a mesma coisa, a indústria hoje, que ela fez a posição do custo dela em cima do 40, também eu tenho o planejamento, mas a parte que vai ter algum problema com o produtor não conseguindo atender os contratos, ele vai ser basicamente, vamos dizer assim, alguns volumes aí, que é o setor do etanol do Mato Grosso, que vai sentir, porque no caso das exportações, as próprias empresas exportadoras, elas já conseguem fazer um remaneio, né, no caso das posições que ela tem para atender o mercado externo. Eu acho que vai ter mais problemas com relação para cumprir contratos, no caso do Paraná e parte sul do Mato Grosso do Sul, de contratos de exportação, onde que os produtores foram bastante prejudicados pelas geadas e pela seca, e aí o produtor não terá o milho suficiente para atender esses contratos. Então, nesse caso, alguns navios provavelmente vão ter que ser recomprados pelas trading para atender, para fazer esse balanço aí, porque o produtor, nesse caso, principalmente o Paraná, que foi o mais atingido de todos, ele não vai ter o volume do milho
para quitar os contratos em aberto. Já o Mato Grosso são pontos isolados e eu acho que não deve ter um peso grande no quadro geral. Eu só adicionaria, pessoal, que eu, como filho de produtor, né, sou produtor rural também aqui no estado de Goiás. Produtor rural por si só, na grande maioria, eles não possuem intenção de quebra de contratos. As quebras de contratos elas vêm por forças maiores, né? Infelizmente, nessa segunda safra de milho no país, nós não gostaríamos, né, de ter as nossas propriedades quebrando produtividade como estão, né? Existem talhões dentro das nossas próprias áreas que a gente vai colher talvez apenas 10% da expectativa inicial de produtividade por falta de chuva, né? Então não é intencional que as chuvas faltaram, que a gente não vai colher milho. Então, dentro desses, como o Vlamir já bem disse, né, esses contratos de trava, a entrega futura e a pagamento futuro já contemplam, né, eventuais quebras de produtividade, né, ou dissolução do contrato, ou prolongamento, ou postergação da entrega, mas, infelizmente, as quebras que a gente viu por agora não são fatos controláveis, né, por produtores rurais. Então, a gente tem, enfim, colocar sempre na balança e entender que, às vezes, a gente apontar o dedo e falar o produtor rural não está querendo cumprir o contrato, mas grande parte, eu sei que talvez tenha alguma pequena parcela que faz aí realmente algo que não condiz, né? Mas grande parte dos produtores rurais não cumprem os contratos por incapacidade produtiva, não talvez por oscilações de preço. Tá certo, Matheus. Aproveito. Pode falar, Pacheco? Uma outra preocupação aqui é com o setor da cultura, né? Tem muitos suinicultores que estão pensando em deixar a atividade porque não vai ter que comprar o milho no preço que está, né? E como é que faz com a indústria? Como é que a setor tem que se virar? Olha, com relação à suinicultura, os estados maiores produtores de suínos é Paraná e Santa Catarina. Aqui tem a alternativa do pessoal usar o trigo, certamente vai ser muito usado aí no segmento de ração aí para atender esse setor. E como a maior parte dos produtores de Santa Catarina e Paraná, eles são integrados, as integradoras, elas conseguem administrar esse ano de abastecimento mais complicado, e esse pessoal aí provavelmente vai importar milho também, e há a possibilidade de importar o próprio trigo como uma alternativa aí para compensar em ração, né? É diferente do caso do Mato Grosso, em que há uma suinocultura considerada independente. Aí, para o produtor é mais complicado em anos como estamos agora, aí que o custo de produção sobe e ele tem que realmente fazer uma readaptação, né? Porque muitos vão ter que mandar as matrizes para o frigorífico, para depois ele retomar o crescimento quando tiver uma condição melhor de matéria-prima para a ração. Muito bem, Brandaliz. Eu só adicionaria, por último aqui, Fabiano, em dizer que um ano como esse já não tem muita solução para ser dada, né? A safra foi perdida, a gente não tem mais capacidade de colocar milho no chão agora e colher daqui 2 meses, enfim. Então a gente não tem como voltar atrás e trazer essas 20 milhões de toneladas que saíram no mercado desde as expectativas iniciais que está colhendo por agora. Então, de fato, os consumidores brasileiros terão que se readequar, né? Igual o Vlamir disse, procurar substitutos, procurar alternativas, assim como, às vezes, o elo consumidor sofre, né, com esses problemas de desabastecimento, né? O elo produtor também sofre quando há superproduções. Então, sempre há readequação. Infelizmente, não há uma solução salvatória agora de última hora para a gente brotar essas 20 milhões de toneladas de milho que foram perdidas, né, ao longo desse último semestre aí, com seca, com geadas, com problemas de pestes, enfim. Acho que é a readequação mesmo da cadeia. Matheus, nós recebíamos agora uma pergunta do senhor Aldo Antônio, do interior do estado de Mato Grosso, e ele estava questionando a respeito de qual seria
a melhor estratégia? Essa aqui é uma das questões que nós colocamos e o senhor Aldo refez a pergunta, mas qual seria a melhor estratégia hoje para quem demanda milho para fazer essas aquisições? Ele coloca aqui o caso do Mato Grosso, mas de uma maneira geral, qual seria a melhor estratégia? Olha, boa pergunta, viu, Fabiano? E já adianto que o cenário, né, de déficit de oferta e alta demanda é muito claro, né? Não acredito que tenha, enfim, não existe outra análise a ser dada hoje em relação à oferta de milho no país. Ao consumidor de grão doméstico brasileiro, ele deve agir mais com uma certa velocidade, né? Não só pelas quebras de oferta, como a gente já mencionou, eu e o Vlamir, mas também por conta da dificuldade na originação do grão. A gente vê que esse segundo semestre, o produtor que está colhendo milho no país, ele vai se tornar mais reticente, né, em avançar com novas vendas. A grande parte está colocando, enfim, cumprindo os contratos que devem ser cumpridos, colocando o restante do milho para ser embolsado, para ser estocado. Então, a gente vai ver uma certa dificuldade na originação do grão. Então, ao consumidor brasileiro de milho, a minha recomendação seria agir com mais velocidade, né? Garantir essas compras e talvez não no mercado físico, mas através de ferramentas financeiras, né? Que o mercado nos dá, que é o que a gente chama aqui de hedge, que nós aqui da Pátria fazemos muito bem, né? Que é criar proteções, criar travas, né? Para caso se o mercado do milho vinha empilhar novas altas nesse segundo semestre, o consumidor seja protegido, né? Ele trava o preço agora, não precisa adquirir o grão imediatamente, mas ele adquire seguros, né? Seguros que a gente chama aqui de seguros de comercialização. Ele trava o preço agora, mesmo sem a necessidade de fazer a aquisição do físico, e caso esse mercado continue empilhando novas altas, o consumidor, né, será remunerado aí por essas altas para a aquisição futura do grão físico. Então, é ação. O meu conselho seria o consumidor ter a ação imediata nas estratégias de compra ou proteção de preço do milho. Vlamir, quer complementar? Olha, com relação ao consumidor, o que eu posso colocar é que o mercado já está muito perto dos limites de preços. Ele não tem como continuar subindo eternamente. Então, para o consumidor, o período de maior pressão já foi, e agora nós vamos ter chance de novas altas, mas aparentemente, em função da importação já chegar no nível que está o mercado interno, é difícil de continuar subindo. Então, a não ser que haja quebras importantes na safra americana que dê mais fôlego lá no mercado de Chicago, aparentemente, para esse consumidor aí, ele compra alguma posição agora na colheita, né, acerta com o produtor e compra direto na colheita, ou ele vai comprando da mão para a boca, e a alternativa, que nem o Matheus falou, melhor, para ele não correr risco, seria um hedge de proteção financeira. Mas que a gente coloque que o susto maior já foi, e agora, se tiver mais avanços, não vão ser muito grandes, não, porque o mercado não tem espaço para crescer eternamente. Muito bem. Vou trazer agora, senhores, convidar a participação do meu colega Walter Pulga Júnior, jornalista do Canal do Boi em São Paulo. Ele está lá na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias, onde funcionam os estúdios do Canal do Boi. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, Brandalize e Matheus esboçaram aí todos os aspectos, né, as perspectivas, né, ideias e sugestões, mas o fato é o seguinte: os consumidores internos já pagam até R$16 por saca a mais do que o importador paga pelo milho brasileiro. Para você ter uma ideia, na primeira semana deste mês, 60 mil toneladas já foram revertidas da exportação para uma indústria de etanol do Mato Grosso. Eu pergunto, nós vamos cancelar muitos contratos de exportação este ano? Matheus? Boa pergunta aí, Pulga. É isso mesmo, nós vamos ter aí, que nem o Matheus falou no começo, nós tínhamos um potencial de mais de 35 milhões de toneladas, e agora, no ritmo que nós estamos indo, dificilmente nós vamos passar de 20 milhões, provavelmente abaixo de 20 milhões, e uma fatia grande de contratos de embarques aí, de setembro, outubro, certamente vão ser recomprados, porque hoje é vantajoso recomprar o contrato, ou
ou mudar de originação desse contrato, por exemplo, o milho que sair do Brasil, se compra esse milho na Argentina e sai da Argentina para o destino final, que era sair milho brasileiro, ou se compra milho americano para destinos outros, tem o milho da Ucrânia, também ainda tem posições, então eu acho que nós vamos ter um bom volume aí de negócios aí de milho que sairia do Brasil e vai ficar no mercado interno. Exatamente quando você citou aí, nesse caso aí do pessoal da indústria de etanol aí do Mato Grosso, também vai ter aqui da parte do sul, principalmente Paraná aí, de indústrias e cooperativas recomprando posições aí para ficar com milho e não embarcar ele, que é mais vantajoso aqui dentro. E alguns locais não está só R$16, ele está chegando acima de 20 por saca, entre o valor do porto e o valor do mercado local, né? Eu só adicionaria também, aqui a gente estima também uma redução de exportação muito semelhante ao que o Vlamir falou, né, que são quase 40% a menos de exportação projetada para esse ano, 2021. Mas, pessoal, só lembro que também isso é um mecanismo natural. Em 2016, né, que foi a nossa última grande quebra produtiva da segunda safra de milho aqui no país, né, a gente teve também uma redução drástica das exportações, que percentualmente foi até mais drástica do que a gente deve presenciar agora em 2021. Então, é natural, né, em anos com esse déficit de oferta, o mercado consumidor doméstico adicional, que a gente chama aqui de prêmio doméstico, né, que é o prêmio sobre o valor de exportação para reter o grão internamente e evitar, né, um desabastecimento interno. Então, é natural e é esperado que se faça isso, porque caso contrário, se a gente tivesse uma quebra de 20 milhões de toneladas na produção total de milho, exportações mantidas e consumo doméstico mantido, realmente a gente não sabe onde poderia parar esses preços do milho internamente. Então, é natural essa correção doméstica brasileira do mercado de milho. E agora a gente já vai para as considerações finais e eu vou pedir para o Matheus Pereira começar com essa consideração. Matheus, estamos aí pertinho do final do programa, seu posicionamento a respeito aí do milho. Olha, pessoal, o mercado do milho esse ano, especialmente ao Brasil, é um mercado deficitário. Se a gente traz o cenário para um âmbito global, a gente também vive um mercado deficitário em todo o planeta, né? A produção total de milho no planeta ela é menor do que o consumo total, em torno de umas 25 milhões de toneladas. Então, em anos como este, não é a primeira vez que a gente passa por isso. A gente teve recentemente, há 5, 6 anos atrás, algo semelhante. Talvez a grande indicação que eu trago aqui é ter jogo de cintura, né? Principalmente ao lado consumidor. O produtor rural está sendo afetado especialmente pelas quebras produtivas, né? A redução da receita esperada para esse ano, para esse ciclo safra. O consumidor está sendo afetado principalmente pelas margens extremamente apertadas ou até no campo negativo para alguns. Mas para ambas, né, os problemas, há soluções, né? Há como contornar. Saiba que o cenário como é hoje, ele não é um cenário permanente, né? A gente tem uma safra saudável nos Estados Unidos, a gente tem uma nova safra aqui no Brasil, 21, 22, também em patamares saudáveis. A gente começa, enfim, a equilibrar novamente todo esse desequilíbrio, né, entre a oferta e demanda. Então, procurem soluções. As soluções do mercado financeiro que nós aqui da Pátria podemos oferecer, que realmente são essas proteções comerciais, essas proteções, esses hedges de preço de milho, preço de soja, enfim. Então, mercados como é hoje, não é a primeira vez, não deve ser a última, mas sempre a solução, há jogo de cintura para equilibrá-lo. Mas, como eu já disse, a gente tendo novas safras consecutivas cheias, teremos então daqui eventualmente 12, 18 meses um reequilíbrio do mercado. Só que, ponto de atenção máximo, pessoal, a gente entra na safra 21-22 já com a necessidade obrigatória de termos safras saudáveis, não só aqui no Brasil, mas também em solo norte-americano. Então, indícios, né, ou confirmações que podemos ter novas quebras lá em 2022 vai complicar ainda mais, né, esse mercado deficitário que a gente vive hoje. Então, basicamente é isso. Agradeço novamente, Fabiano. Prazerão estar do seu lado aqui, Vlamir, conversando contigo mais uma vez. É isso. Um grande abraço a todos.
Vlamir, por favor. Abraço aí, Matheus. Primeiramente, obrigado, Fabiano, e obrigado à equipe, né, por convidar nós aí para fazer um papo. Mas para fechar, eu só queria colocar aí com relação ao milho, ao produtor brasileiro, que nós entramos no ritmo dos grandes exportadores mundiais, o mercado mundial está muito aberto para nós, vai crescer muito nos próximos anos. A China agora se tornando como o maior importador mundial e crescente, abre uma janela gigantesca para o milho brasileiro. Nós estamos passando num ano apertado aí para o produtor do setor de ração, setor de carnes, e ele vai continuar, ele suportou vários problemas que tivemos em vários anos que eles passaram. Isso passa, vai abastecer, vai conseguir trabalhar. E para o produtor de milho, o que fica é a boa expectativa que vem pela frente na safra de verão, na nova safrinha, sinalizando que o Brasil tem que aumentar a produção, a produtividade, a tecnologia, produzir melhor. Como o Matheus falou aí, começar a operar mercados futuros, fazer hedge quando o mercado lhe é vantajoso. Então, e o segmento do agro é o melhor segmento da economia brasileira, não vai mudar. O Brasil é um país agrícola e vamos continuar. E o milho, certamente, se tornou um grande produto da pauta de exportação, da pauta de produção do Brasil. E agora a gente não tem só a soja, temos soja e milho, e o Brasil crescendo em cima desses dois pilares e apoiando todo o segmento da área da carne aí, que vai continuar, que nós somos líderes mundiais aí no segmento de carne e da soja. Em poucos anos também vamos ser líderes mundiais no milho também, porque o mercado está aberto e esses movimentos de solavancos e problemas de safra e essas disparadas de cotações acabam estimulando para aprender mais e produzir melhor, e o Brasil vai avançar, e eu acho que o sucesso do produtor aí está sendo lançado e a safra já vai começar em poucas semanas, e vamos em frente, que o Brasil é nosso e temos que continuar produzindo bastante. Obrigado, Fabiano, novamente, obrigado à equipe do canal aí, e um grande abraço, até o próximo.